Então, para bem iniciarmos o nosso encontro de hoje, então vamos pedir a graça de Deus, a sua misericórdia, que interceda por cada um de nós aqui neste momento, para que esse curso seja proveitoso em nossa vida e que o Espírito Santo possa infundir em nosso coração. Pedimos a bênção especial também sobre o nosso professor, que as palavras que ele profere aqui, que seja usado pelo Espírito Santo e que todas essas palavras sejam infundidas em nosso coração. Então, para bem iniciarmos, vamos rezar a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E sob a proteção da nossa Mãe Santíssima, que ela interceda por cada um de nós, juntamente ao vosso Filho, que ela passa na frente de todos os nossos obstáculos, de todos os nossos desafios, para que possamos ser perseverantes na nossa fé, na nossa caminhada, assim como ela foi diante do vosso Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a proposta, igual eu falei, é que os textos litúrgicos, o texto trabalhado na catequese, nas palestras, nos cursos bíblicos, seja esse aqui. Ele está muito bem feito, bem próximo do original e também ele consegue ser compreensível, né? Porque é difícil fazer uma tradução. A tradução ela tem que ser fiel ao texto original, que foi escrito em que língua mesmo que a Bíblia foi escrita? Hebraico, grego, latim não. E alguma coisa em aramaico que desse aramaico se perdeu, né? Mas basicamente é hebraico e grego. Só que a gente não sabe nem hebraico e nem grego. A gente sabe português. Então a gente precisa de um texto que seja fiel à língua original, à cultura, mas ao mesmo tempo que a gente consiga compreender. Muitas coisas a gente não compreende, por isso que o curso é para ajudar a nossa compreensão. Para que essa palavra não seja uma palavra morta, mas uma palavra viva. Como que a gente vai trazer para a nossa vida se a gente não entende? Para entrar no coração tem que passar pela mente. A gente tem que entender para poder compreender com o nosso coração e conseguir colocá-lo em prática, viver, porque também não tem sentido só conhecer, né? Até o anjo mau, o inimigo, o diabo conhece a palavra de Deus todinha. A diferença é que ele não vive. Nós conhecemos para viver essa palavra todo dia, mas para viver a gente tem que conhecer também. E o passo do conhecimento a gente está dando através desse curso. Quem está chegando agora está pegando o bonde andando, né? Está pegando o trem no meio do caminho, mas vai entrar no trem, vai entrar no bonde, né? Vai conseguir contemplar, né, a paisagem que a gente vai ver daqui para frente, né? Que são os livros da Sagrada Escritura que a gente vai ver, né? Pela janelinha do nosso bonde, né? O bonde do amor, da amizade, da comunidade, né? Da missionariedade, esse é o bonde que a gente está entrando. E a gente vai contemplando os livros da Sagrada Escritura, né? E para a gente procurar viver. Então não se preocupe, se você perder alguma coisa, não tem problema. Você vai aproveitar a paisagem daqui para frente, né? Contemplar a paisagem daqui para frente. E a nossa paisagem, nesse momento, está nos livros. Aí a gente configura o negócio. Opa, agora ele
ele resolveu funcionar. A nossa paisagem está nos livros dos Macabeus. Deixa eu colocar diferente um pouquinho. Isso, os livros dos Macabeus. Quantos livros dos Macabeus existem? 2. Então, é o primeiro livro dos Macabeus e segundo livro dos Macabeus. Com esse livro, a gente encerra toda a parte histórica do Antigo Testamento. A gente encerra os livros históricos. O Antigo Testamento é uma biblioteca. Tem 16 livros históricos, 18 livros proféticos e mais outros sapienciais, para formar os livros do Antigo Testamento, os 46 livros do Antigo Testamento. Então, a gente está encerrando a primeira estante da biblioteca, que é a Bíblia. A primeira estante são os livros históricos. A gente começou em Gênesis e está agora terminando com o primeiro e segundo livro de Macabeus. Tá? Esses livros só a Bíblia Católica tem. Né? As Bíblias usadas pelos evangélicos, né? Nossos irmãos evangélicos, eles não têm esses 2 livros. Né? Por causa da Reforma Protestante, quando Martinho Lutero fez a Reforma, né? Alguns livros ele não aceitou, e depois a Sociedade Bíblica retirou, né? Com o passar dos anos, ela retirou completamente da Bíblia, né? Alguns ele colocava no final da Bíblia, deixava ali meio como anexo. Aí, com o passar do tempo, os protestantes tiraram. São 7 livros que eles retiraram da Bíblia, né? É interessante, eu estava vendo um padre falando esses dias, um padre americano, parece que é dos Estados Unidos, estava falando o seguinte, que a Bíblia, a pessoa que fala, eu só acredito se tiver na Bíblia, né? Se não tiver na Bíblia, eu não acredito. Mas para você acreditar na Bíblia, você tem que acreditar em outras autoridades que fizeram com que a Bíblia chegasse até as suas mãos hoje. Primeira autoridade que quem acredita só na Bíblia tem que acreditar é na autoridade de Lutero. Por exemplo, né, os protestantes falam, eu só acredito na Bíblia. Então você acredita na autoridade de Lutero, porque a sua Bíblia não tem 7 livros que ele começou a retirar, né, que ele retirou, vamos dizer assim. Só que tem outra autoridade que você tem que acreditar. E que autoridade é essa? Você tem que, para acreditar na Bíblia, você tem que acreditar na autoridade da tradição da igreja, do magistério da igreja, a autoridade do Papa da igreja, Papa católico. Porque a Bíblia, ela veio da autoridade de concílios que disseram que esses livros que estão aqui são inspirados, são sagrados, e por isso colocou na lista de livros da Bíblia. Então, para você dizer, eu só acredito na Bíblia, você tem que acreditar no Papa, nos papas da igreja que, com a autoridade deles, disseram que esses livros são sagrados. Então, você tem que acreditar na infalibilidade do Papa, que o Papa é infalível, que o Papa tem autoridade de Cristo na Terra, que ele é o representante de Cristo na Terra, porque não tem como acreditar. No fundo, quem acredita? Eu só acredito na Bíblia, então tá. Você acredita na Bíblia, então você acredita na autoridade do Papa, porque essa Bíblia que está na sua mão, quem que colocou ela como um livro inspirado e tirou outros que ele falou que não são inspirados, foi o Papa, foram os concílios. O concílio de Cartago, o concílio de Roma, o concílio de Trento, pelo menos 3 concílios, e por trás de cada concílio tem os papas. Então, quem fala, eu acredito na Bíblia, ótimo, então você acredita no Papa. Você acredita na tradição da igreja. Porque é a tradição da igreja que trouxe a Bíblia até você, que disse quais livros são inspirados. Por exemplo, tem o livro de Esdras, tem o segundo livro de Esdras, ou o terceiro livro de Esdras, que os ortodoxos têm na Bíblia deles, nós não temos. Por quê? Por causa do concílio do Papa, que declarou que aqueles livros não entrariam no cano, porque não são inspirados. Vocês já ouviram falar de segundo livro de Esdras? Não. Por quê?
porque a autoridade da igreja, os concílios da igreja, os papas declararam que aqueles outros livros não são inspirados e por isso não estão aqui na Bíblia. Esses são inspirados, estão aqui para a nossa salvação. Então, quem fala assim, eu só acredito na escrita da Bíblia, ótimo, então estamos juntos, porque eu também só acredito que essa Bíblia aqui veio da tradição da igreja, da autoridade da igreja, de papas e concílios, e por isso ela está aí hoje na sua mão. Então, você acredita em duas autoridades, uma eu não acredito, que é de Lutero, que tirou 7 livros, por isso que a minha Bíblia tem mais 7 livros que a sua. Mas tem outras autoridades que fizeram com que esse livro chegasse até você, que são o Concílio de Cartago, o Concílio de Roma e o Concílio de Trento, que declararam que esses livros são inspirados. E graças a esses concílios, essa Bíblia está na sua mão hoje. Mas foi João Ferreira que traduziu. Sim, mas ele traduziu porque esse texto é inspirado. E esse texto, quem declarou que é inspirado foram os concílios, foram o Papa. Por exemplo, o Papa Dámaso, que fez parte de um desses concílios. E a revelação, a palavra de Deus, ela não é porque ela não está só na Bíblia. Até porque não tem nenhuma passagem aqui na Bíblia que fala, olha, toda a revelação está tudo na Bíblia, o que estiver fora da Bíblia vocês não acreditam. Não existe essa passagem bíblica. A Bíblia não fala que está tudo nela, a própria Bíblia não fala isso. Por quê? Porque a revelação de Deus, ela se dá pela revelação escrita, que é a palavra, a tradição escrita, a tradição oral e o magistério da igreja. O que é a tradição oral? Todos os documentos, os concílios, as pregações que a igreja guardou nesses 2000 anos e que chegou até nós hoje. E o que é o magistério da igreja? A palavra magistério significa o quê? Magistério. Antigamente o pessoal fazia magistério. O que é magistério? É para dar aula, para ensinar. Muito bem. Quando a gente fala que a revelação de Deus se dá pelo magistério da igreja, significa o quê? Que Deus ensina através da sua igreja, através do Papa e através dos bispos em comunhão com o Papa. Ou seja, a catequese que o Papa Francisco deu hoje, normalmente quarta-feira ele dá a catequese, é a palavra de Deus, é a autoridade. É Deus falando com a gente tanto quanto Deus fala através da Bíblia. A gente não está desmerecendo a Bíblia, mas está falando que, além da Bíblia, a importância que a Bíblia tem, Deus se revela de outras formas, não só a Bíblia. Porque esse princípio, só acreditar na Bíblia, vem já de Lutero, que ele falou, olha, a partir de hoje, meus irmãos, vocês só acreditam que está nesse livro. Tá, mas para acreditar o que está dentro desse livro, eu tenho que acreditar no ensinamento da igreja, nos papas que aprovaram, nos concílios que aprovaram esses livros. Vocês estão entendendo? Só que, infelizmente, os nossos irmãos não pensam dessa forma. Mas aí vocês perguntam para ele, como que a Bíblia chegou na sua mão, meu irmão? Como que você sabe que esse livro é inspirado ou não? Não sabe. Eu sei. Porque a igreja, através de séculos, aprovou eles como inspirados. Por isso que ele está aí. Martinho Lutero tirou 7. Mas os outros livros, que são para nós 73, e os outros 66 livros, é igual para mim e para você. Quem que aprovou esses 66 que tem na sua Bíblia? Não sei, eu sei. Foram os concílios, junto com o Papa. Foi a tradição da igreja, foi o magistério da igreja, onde Deus, através do qual Deus se revela. Deus fala para nós. Então, quando o Papa Francisco fala, Deus está falando através dele para nós. Quando os bispos falam a doutrina da igreja, pregam, é Nosso Senhor que está falando para nós. A revelação está vindo através disso. São através de 3 formas que Deus se revela. Uma é essa, que é a tradição escrita, a palavra de Deus. Outra é a tradição oral e a outra é o magistério da igreja. É o tripé, igual aquele ali. A Bíblia, a doutrina, os documentos da igreja, tudo que é a tradição da igreja, e o magistério, que é um ensinamento vivo da igreja. Deus está falando hoje para nós.
E o Papa tem dado as catequeses dele, né? Também, ultimamente, tem também falado sobre a palavra de Deus, né? Para ver a importância disso para nós, mas atualizando para a nossa vida. Brilhante? E é essa viagem que a gente vai fazer. Vamos embora, Bira? Tá pronto? Retomando. Bom, primeira coisa. Tem um material também para quem quiser, apostilo, livro, é só conversar com quem já tem ou falar com a gente que a gente providencia, tá? Então, o que está rolando, qual que é o contexto, qual que é o fundo de cena desses dois livros, livro do Macabeus? Para a gente entender, vamos ver o que está acontecendo, a situação daquele tempo. Então, os livros de Esdras e Neemias falam da restauração do povo judeu na sua terra após o exílio, tá? Então, a gente, para pegar o fio da meada, a estação anterior do bonde, que a gente está, vocês já estão no bonde. O trem, a estação anterior, estava em Esdras e Neemias. A gente deu uma paradinha a outras estações que a gente falou Tobias, Judite e Esther, mas historicamente eles estão um pouquinho diferentes. Mas tem na Bíblia o livro de Esdras e tem o livro de Neemias, que foram estações que a gente já passou antes dessa, tá? Então, eles falam da restauração do povo judeu na sua terra após o exílio. Então, o povo foi para o exílio, que significa que ele ficou fora da sua terra, e depois o povo voltou para a sua terra, né? Um rei chegou lá, um rei mau, e tirou todo mundo, sai todo mundo aqui, vai todo mundo embora de Nova Barra, acabou. Vai morar onde? Não, outra terra. Faz as malas lá, mochila e vão embora. O povo ficou 49 anos fora e depois eles voltaram para a sua terra. Certo? Eles ficaram esse período aqui, ó, de 587 a 538. Tá? Aí, o que aconteceu? Eles começaram a restaurar, que estava tudo destruído. Aí começaram a construir, essa igreja estava toda destruída, e vamos construir tudo de novo, né? Então, essa restauração é um período que vai até mais ou menos o ano 398 a.C. Então, eles voltam do exílio, começam a reconstruir, só que demora bastante, olha lá, de 538 até 398 a.C., porque tinha muita coisa para fazer. Igreja para construir, as casas foram reconstruídas também, tinha muita coisa para fazer, e demorou muito isso, tá? Então, é só lembrando que a gente viu, né? Quem viu, relembrando. Quem já esqueceu, vamos lembrar junto aqui de novo, tá? Não tem problema. E aí, depois dessa data do ano 398, a história de Israel não é documentada pela Bíblia. A gente não vai encontrar a história de Israel na Bíblia depois de 398, depois dessa data aqui. Não tem história de Israel, a gente não encontra isso na Bíblia. Até a época de Macabeus, que começa no ano 175. Mas a partir de fontes que não são da Bíblia, a gente pode reconstruir os principais acontecimentos, que é o que a gente vai falar hoje, tá? Então, recapitulando. A gente tem aqui, em 538, olhando essa linha do tempo aqui, para ficar mais claro, né? Aqui a estação anterior. 538, o povo voltou para casa. Ufa! Começou a reconstruir as casas, a igreja, o templo, né? A igreja eu falo é o templo, tá? Aí, o livro de Esdras e Neemias fala dessa reconstrução. Só que eles falam mais ou menos até o ano, que ano que é esse aqui? 398. Como que eu sei que fala mais ou menos o ano de 398? Por causa de Esdras, capítulo 7, versículo 7. Está lá em Esdras 7, 7. Esdras 7, 7. O Esdras só tem um.
É porque a gente está falando das estações anteriores, Esdras 7:7. É pegadinha, Marli. Esdras 7:7. Deixei. Tá aqui. Aí fala o seguinte: todo mundo achou? Achou? Você quer ler? Não? E você também não? Então vou ler. Esdras 7:7. Diz o seguinte: e assim, certo número de israelitas, sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e oblatos subiram a Jerusalém no 7º ano do rei Artaxerxes. Então peraí. Se é o 7º ano do rei Artaxerxes, historicamente, a gente tem como situar esse 7º ano, porque a história fala que o 7º ano dele foi mais ou menos o quê? 398 antes de Cristo. Então foi mais ou menos essa data que os sacerdotes, porteiros, cantores subiram a Jerusalém. O 7º ano do rei Artaxerxes é o ano 398. Fechou. Até aqui a gente consegue situar a história de restauração, de reconstrução, que demorou bastante tempo. Demorou muito tempo. Quantos anos demorou? Mais de 100 anos. Foi? Segundo Bira, de 538 menos 398? De cabeça vai ser difícil, Bira. Você está com o olhar já fazendo uma pressão aí. Oi? Quanto é que dá? De 538. Ixi, cada um fala uma coisa, gente. 140 anos. Quem que falou 140? Resposta exata. Muito bem, aí. Chegou hoje, já está dando show. Isso aí. 140 anos para restaurar, até onde a gente sabe. Mas a gente sabe que, depois, provavelmente, continuou essa restauração. Porque obra de igreja nunca termina, né? Então, por experiência, a gente sabe que se obra de igreja nunca termina, obra de templo também é difícil. Mas o que acontece? Daqui para frente é que a gente quer saber o que vai acontecer, porque a Bíblia, gente, ela tem relatos até o ano 398, só que do ano 398 passa para o ano 175. Porque a história que é justamente os livros de Macabeus. Primeiro e segundo livro de Macabeus vão recomeçar aqui. Vocês estão entendendo? Então, tem essa lacuna aqui que não tem na Bíblia, mas a gente vai ver na história o que aconteceu para a gente entender. É como se, de repente, o bonde que a gente está, ficar tudo escuro. Aí passa um monte de estação. Meu Deus, onde é que eu estou? O que eu estou? Daqui a pouco chega lá na frente, mas como que esse trem veio parar aqui? É isso que a gente vai saber. Por isso que a gente vai dar uma olhadinha na história, o que aconteceu nesse período, para poder entender que estação é essa aqui que o trem vai parar. Isso aqui é que livro da Bíblia mesmo, que fala que começa 175? Macabeus. E esse aqui, 398, termina com Esdras. Ou Esdras, tanto faz. Se quiser dar o chiadinho do carioca também, fica bom. Aqui, de 175, o que acontece? A gente vai ver outro período aqui, que é o primeiro e segundo Macabeus, esse período que está iluminado aqui,
E daqui para frente também vai ser escuro, a gente não vai ter na Bíblia. A gente sabe historicamente falando, mas na Bíblia não. E vai aparecer de novo na Bíblia, aqui já é o quê? O Novo Testamento, gente. Aqui já tem Zacarias, Isabel, é esse pedacinho aqui que já é o nascimento de Jesus. Mas aqui já é o Novo Testamento, a gente está terminando o Antigo. Então a gente vai entender esse período escuro aqui, vamos estudar o 1º e 2º Macabeus que está nesse período aqui, e depois o Novo Testamento. Só que a gente já estudou o Novo Testamento, a gente vai para outros livros da Bíblia. Tá? A gente vai dar outras voltas aí nesse percurso chamado Antigo Testamento. Mas vamos entender o que está acontecendo então. Bom, deixa eu passar para frente, depois se precisar a gente volta. O domínio persa, né, o povo estava dominado pelos persas. Depois que voltou para casa, quem que estava dominando? Os persas, né? Os persas não criaram dificuldade com os judeus, deixou o judeu tranquilo. Você pode ser, você que é religião? Judeus. Muito bem, você pode ficar tranquilo na sua religião. Vamos supor que você está lá no Antigo Testamento, porque hoje você não é mais judeu, você é o quê? Cristã. Ah, bom. Então, os judeus, os persas chegaram do domínio e deixou tranquilo. Olha, vocês podem exercer a religião de vocês, fazer o culto de vocês, ir para a sinagoga no sábado, fazer a Páscoa, tá de boa. Os persas fizeram assim. Não teve dificuldade nenhuma. Só que chegou o meu xará. O meu xará chegou lá por volta do ano 331 a.C., que é Alexandre Magno, e venceu os persas numa batalha chamada Batalha de Arbelas. E aí, os persas estavam deixando o judeu de boa, mas aí meu xará chegou e fez o quê? Acabou com os persas. E agora, quem que manda no pedaço? Opa! O meu xará. O meu xará está mandando no pedaço. Alexandre Magno, certo? Ele já até tinha invadido a Palestina, mas ele vai fazer a derrota dos persas lá na Batalha de Arbelas. Olha ele aqui, beleza? Só que ele morreu. Ele não durou muito tempo. Depois que ele começou a conquistar terras e impérios, ele morreu, no ano 323. E não deixou herdeiro. E agora, o que faz? Quem que é o braço direito do rei? Quem que defende o rei? Quem que dá segurança para o rei lá? O general. Muito bem, Giovana. Tá sabendo legal, isso aí. O general. Só que ele tinha 4 generais. Ele era importante. Ele não tinha só um general. O império dele, grande, isso aqui tudo era império dele. Tudo isso aqui era império dele. Então ele precisava de 4 generais. E aí o que aconteceu? O território grande foi dividido entre os 4 generais. Um general ficou chamado, olha o nome dele lá, Ptolomeu I Lago, ficou com o Egito. O Egito é essa região aqui, esse pedacinho aqui, de baixo. Tá? A família dos Ptolomeus foi até o ano 198 sem incomodar os judeus. Os persas deixaram os judeus de boa? Deixaram. E os Ptolomeus que estavam aqui no Egito? Também. Não pode fazer a religião de vocês de boa, que era o general que estava aqui embaixo. Certo? Estão acompanhando o trem? O bonde está passando. O bonde já passou nos persas. Depois chegou quem? Meu xará. Só que ele morreu. Aí o bonde mostrou lá a morte dele e
4 generais ficaram com o império dele. Aí o bonde, outra estação, né? O trem passou em outra estação, já tinha os 4 generais. Quem estava com o Egito? Os Ptolomeus. E ele deixou o pessoal de boa. Os judeus, não incomodou os judeus. Certo? Teve um probleminha lá no Ptolomeu IV. O problema é esse quarto aqui. Tudo que é quarto tem um probleminha. A gente vai ver quando vê o outro rei lá, que é Antíoco IV também. Tal quando chega no quarto, dá problema. O primeiro vai bem, o segundo, terceiro, beleza. Chegou no quarto, o negócio desanda. Porque o que vai desandar é o Antíoco IV também, mas cenas dos próximos capítulos, tá? Só para vocês verem aqui no mapinha, ó. Olha lá, ó. O Ptolomeu está aqui no Egito. Esse aqui é outro general que ficou com esse montão de terra aqui. Esse aqui é outro general e esse aqui é outro general, que foi na Macedônia. Aqui que é o Alexandre era daqui, rei da Macedônia, tá? Só que esses generais, a gente não vai saber deles não, porque não tem nada a ver com a gente. O problema é porque a gente está bem aqui, ó, estudando os judeus que estão bem aqui nessa região. Por isso é que a gente tem que conhecer o Ptolomeu que estava no Egito e o outro que agorinha ele vai aparecer nessa história aí. Tudo bem? Tranquilo? No ano 198, antes ou depois de Cristo? Ufa, isso aí. A gente está antes de Cristo. Antíoco III, que estava reinando na Síria, venceu Ptolomeu V na batalha de Pânion e passou a dominar a Palestina. Então, vamos ver isso aqui no mapa. O que aconteceu? Esse general que estava aqui em cima, esse rei que estava aqui em cima, ele venceu esse aqui, numa batalha. E aí ele pegou essa terra que está bem aqui, ó. Esse pedacinho de terra aqui, ó. Estava com você, agora é meu. E tomou dele. Então, os Ptolomeus estavam de boa, mas agora o outro general, esse aqui, tomou a terra desse. E pegou esse pedacinho que interessa para a gente. Que essa aqui é a nossa casa. Para aqui que a gente tinha voltado. Certo? Tudo bem até aqui? Então, no trem alguém já pulou fora? Não pula fora não, vamos embora. Aí, o Antíoco III, que é esse general que ele estava lá em cima na Síria, lembra dele? Ele estava lá na Síria, ele venceu o Ptolomeu V. E aí, começou a dinastia dele, quer dizer, os generais dele, os sucessores dele que estavam no comando. E aí veio um tal de Seleuco IV, que deixou os judeus em paz, né? Até o último ano do seu reinado, quando tentou depredar o templo de Jerusalém. E essa parte a gente já encontra no segundo livro de Macabeus, capítulo 3. Quer dizer, eles começaram a deixar os judeus de boa, mas aí no finalzinho deu ruim para os judeus, porque eles tentaram depredar o templo de Jerusalém. Mas estava tão bom o negócio, para que no último ano do reinado foi destruir o templo de Jerusalém? Quem que fez isso? Seleuco? Ah lá, ó. Não falei que o tal do quarto é complicado? Seleuco IV. Ele estava lá em cima na Síria, esse aqui ou estava no Egito? Lá em cima na Síria, muito bem. E aí, é essa passagem aqui, né? Que a gente tem lá no segundo livro de Macabeus, capítulo 3, seguinte. Eu vou ler assim rapidinho, só para vocês entenderem o que está rolando lá. Seleuco IV, no último ano do reinado dele. Olha o que rolou naquele momento lá. A cidade santa, ela vivia na mais completa paz e os mandamentos eram observados da melhor maneira possível, por causa da piedade do sumo sacerdote Onias e de sua intransigência contra o mal. Os próprios reis respeitavam o lugar santo e honravam o templo
com os dons mais esplêndidos, quer dizer, eles davam dons, faziam dons para o templo. Não só deixavam os judeus em paz, mas ajudavam os judeus com dons. Tanto assim que Seleuco, rei da Ásia, né, da Síria, aquele pedaço lá, provia com suas rendas pessoais a todas as despesas necessárias para a liturgia dos sacrifícios. Ele dava o próprio dinheiro dele, do bolso, da renda dele, para ajudar a liturgia. Vai ter sacrifício? Será que... Não, eu vou ajudar. Ele tirava do bolso. O rei, que não era, né, judeu, que era rei da Ásia, da Síria, mas ajudava os judeus com a própria renda. Maravilha, né? Como, né? Vamos ter uma liturgia, um sacrifício, e sei lá, o presidente, não, vou tirar do meu bolso, vou ajudar a liturgia do templo, vou ajudar a Basílica Nossa Senhora Aparecida, vou ajudar, sei lá, a comunidade Imaculada Conceição do Barra Norte, né? Beleza, tudo bem? Aí, um tal de, como é que é o nome dele? Simão, que tinha o cargo de superintendente do templo, entrou em desacordo com o sumo sacerdote a respeito da administração dos mercados da cidade. Quer dizer, ele cuidava da administração do templo, mas entrou em desacordo com o sumo sacerdote do templo. Porque a igreja é assim, né? Tem um padre e tem um conselho, vamos dizer assim, que cuida também da administração. Aí eu não estava batendo, né? O padre não estava batendo com o conselho, não estava dando certo, né? Só naquele tempo que acontecia isso. Hoje, graças a Deus, né, há uma harmonia completa entre sumo sacerdote e superintendente do templo, né? Mas naquele tempo, antes de Cristo, né? Que Cristo não tinha vindo ainda, por isso é que dava esse probleminha. Havia um desacordo lá. Não conseguindo prevalecer sobre Onias, foi ter com Apolônio de Tarso, que naquela ocasião era o governador da Celecíria e da Fenícia. Bom, não vou entrar em acordo, então vou procurar uma ajuda por fora, né? Vou procurar lá o governador. Então vou procurar outros meios, já que o padre, né, não está dando certo, vou beirar em outros, vou no bispo, ou vou no prefeito, vou nas outras instâncias para resolver esse problema. Bom, ele falou o seguinte, olha o que ele falou. Opa, está aqui, ó. Ele falou que a Câmara do Tesouro em Jerusalém estava repleta de riquezas incríveis, a ponto de ser incalculável a quantidade de dinheiro aí depositado. E que esse dinheiro não tinha proporção alguma com as despesas dos sacrifícios, sendo, portanto, possível fazer cair tudo sob o domínio do rei. Quer dizer, falou que a conta lá da igreja estava gorda, tinha muito dinheiro e que não precisava daquilo tudo, né? Podia dispor lá aquele dinheiro para fazer outras obras aí, né? A prefeitura está precisando fazer uma obra, não sei o quê, tem as Poleste, sei lá o quê. E aí vai usar o dinheiro que tem na igreja, porque a igreja não vai usar aquilo tudo. Para que aquilo tudo? Para que milhões, né? Não vai precisar disso tudo. Bom, se era verdade ou não, né? Eu sei que o homem foi nessa. E aí, entrevistando-se então com o rei, Apolônio falou das riquezas que lhe haviam sido denunciadas. E o rei, escolhendo Heliodoro, que era o superintendente de seus negócios, enviou com ordens de se apoderar desse dinheiro. Heliodoro pôs-se logo a caminho, aparentemente para uma viagem de inspeção às cidades de Celecíria e da Fenícia, mas de fato a fim de dar cumprimento ao projeto do rei. Porque isso chegou nos ouvidos do rei, opa, tem uma riqueza lá e eu posso dispor, vou mandar alguém para saber a situação real. Tendo chegado a Jerusalém, foi muito bem recebido pelo sumo sacerdote,
falou-lhe então da informação recebida e manifestou o objetivo da sua vinda, perguntando se as coisas eram realmente assim. Foi lá, procurou o padre, padre, e aí, deixa eu ver o extrato da conta aí, se realmente está batendo com a informação que eu recebi. E o sumo sacerdote, então, fez-lhe ver que os depósitos eram de quem? Das viúvas e dos órfãos, embora uma parte pertencesse a Hircano, filho de Tobias, homem muito ilustre. Nada, portanto, do que com calúnias informara o ímpio Simão. Então, o que tinha? Tinha 400 talentos de prata e 200 de ouro, que era viúva, dos órfãos, e uma parte lá era de Hircano. Por outro lado, de modo algum se poderia defraudar os que haviam confiado na santidade do lugar e na inviolabilidade do templo honrado no mundo inteiro. Eliodoro, porém, em vista das ordens recebidas do rei, insistiu em que esses bens deviam ser transferidos para o tesouro real. Vamos logo fazer uma transferência eletrônica. Vamos passar logo, pega o aplicativo aí, eu vou passar o número da conta do rei, porque eu vim para isso. Esses 400 talentos de prata e 200 de ouro, uma soma que o rei vai apreciar bastante. Então, fixou uma data e apresentou-se para dirigir o inventário das riquezas. Entretanto, não era pequena a consternação em toda a cidade ficou alvoroçada. Meu Deus, e agora, gente? O que está acontecendo aí, gente? Os sacerdotes, então, prostrando-se diante do altar com as vestes sagradas, invocavam no céu aquele que havia promulgado a lei sobre o depósito, a fim de que conservasse intactos esses bens em favor dos que tinham depositado. Todos invocavam o Senhor Todo-Poderoso para que com toda segurança conservasse intactos os depósitos daqueles que havia depositado em confiança. E Eliodoro, então, dispunha-se a executar o que fora decretado. Então, o pessoal caiu na intercessão, colocou de joelho, fez adoração, fez vigília, e todo mundo foi lá para que isso não acontecesse, porque, afinal, esse dinheiro tinha uma destinação sagrada, Ele caiu por terra, envolto em densa escuridão, tiveram de levantá-lo e carregá-lo numa padiola. Assim, aquele que tinha invadido com tantos guardas e capangas o mencionado tesouro, agora carregavam-no para fora, incapaz de valer-se do auxílio das armas e reconhecendo abertamente o poder de Deus. Então, Eliodoro, na mesma hora, cai por terra, e o homem tem que ser até carregado. Tal é o poder da oração. Que o homem que queria tirar o tesouro caiu por terra. E ele começou a falar do poder de Deus. Ele, por efeito do poder divino, jazia mudo e sem qualquer esperança de salvação. Enquanto os outros bendiziam o Senhor que glorificava o seu lugar santo. Assim o templo, pouco antes repleto de temor e perturbação, regurgitava agora de alegria e júbilo ante a manifestação do Senhor Todo-Poderoso. Então o pessoal caiu na intercessão e o Senhor Todo-Poderoso se manifestou e o Eliodoro caiu por terra. Ele que veio com um monte de guarda e capanga, virou pó, virou nada diante do poder de Deus. Então o sumo sacerdote, receando que o rei pudesse pensar que alguma ação criminosa tinha sido praticada pelos judeus contra Eliodoro, ofereceu um sacrifício pela saúde do homem. Porque ele falou, meu Deus, o rei vai pensar que a gente fez igual o terço dos homens esses dias. Vocês viram o vídeo do terço dos homens, que o ladrão entrou na igreja e começou a... E os homens caíram em cima do ladrão. Aí o sacerdote ficou preocupado. Meu Deus, o rei vai pensar que a gente bateu nesse homem, espancou esse homem. E agora? Aí eles começaram, meu Deus, dá saúde para ele. Deixa ele restaurar, porque ele não pode voltar assim para o rei.
E enquanto o sumo sacerdote oferecia o sacrifício de propiciação, os mesmos jovens revestidos das mesmas vestes apareceram de novo a Eliodoro e lhe falaram: agradece muito ao sumo sacerdote Onias, pois é por causa dele que o Senhor te concede a graça da vida, porque o homem estava morto já. Quanto a ti, açoitado pelo céu, o céu deu uma chibata nele que ele sentiu e quase morreu. Anuncia a todos o grande poder de Deus. E ditas essas palavras, desapareceram. Esses jovens, eles representam a intervenção de Deus, como anjos, né? Seriam como os anjos que vieram açoitar esse homem e que depois voltaram para restaurar a vida graças à intercessão do sacerdote Onias, né? O próprio Eliodoro, então, tendo oferecido um sacrifício ao Senhor e fazendo grandes promessas àquele que ele tinha concedido continuar em vida, despediu-se de Onias e voltou com seu exército para junto do rei. A todos dava testemunho das obras do sumo Deus, obras que ele vira com seus próprios olhos. Quando o rei lhe perguntou quem seria apto a ser enviado ainda uma vez a Jerusalém, Eliodoro respondeu: olha, meu rei, ele não é baiano não, mas falava assim: se tens um inimigo ou conspirador contra a ordem pública, pode mandar para lá, porque esse homem aí vai morrer, vai sofrer. Se você tem alguém que o senhor não gosta mesmo, que o senhor odeia, pode mandar para lá. Tu o receberás de volta moído de pancadas, se ele conseguir escapar. De fato, há naquele lugar verdadeiramente uma força de Deus. Olha que bonito, que impressionante, né? Que forte essa palavra. Olha, se você tiver um inimigo, pode mandar, porque se ele escapar, ele vai voltar moído de pancadas, porque ali tem a força de Deus, não é a força de um homem. Então pode mandar o exército, quem quiser, para lá. Olha que bonita essa passagem aí, está no segundo livro de Macabeus. Olha, a gente pode perder essa cena, de ver no trem essa cena maravilhosa. O poder da oração, o poder da intercessão, o poder da intercessão do sacerdote também, as coisas sagradas que não são para serem, né, usadas, a não ser para o templo, né, as coisas que são doadas, as coisas que são sagradas são em benefício, em prol do templo, a gente não pode tocar nelas porque são sagradas, né? Então tudo isso tem tanta lição, só esse pedacinho, essa historinha, né? Mas aí o rei mudou, e agora entrou outro rei, que também ele é o quê? O quarto. E o que é quarto não dá certo. É o primeiro, o segundo e terceiro, beleza. O quinto também. Agora, quando é o quarto, o trem da BO. E não deu outra. O rei seguinte foi Antíoco IV. Esse rei é lá da Síria, lá de cima. Depois o Egito saiu de cena. Os Ptolomeus continuaram, mas não com a terra da Palestina. Tiveram lá um território menor para eles. Quem continuou? Foram com os judeus, acompanhando, entre aspas, né? Acompanhando os judeus, ou seja, dominando os judeus. Foram os que estavam lá no norte, o rei da Síria. A gente chama de Seleucidas porque tem os Seleuco I, Seleuco II, tá. Mas aí chegou quem em cena? Qual o rei que chegou? Antíoco IV. Isso. Aí tem um acentozinho ali, a gente lê assim, Antíoco IV. Antíoco IV. Você lembrem desse nome. Antíoco IV. Ele ocupou Jerusalém, cidade de Jerusalém. E qual que ele deixou de boa? Não, ele quis o quê? Impor aos judeus costumes pagãos ou a helenização.
Como que ele queria fazer isso? Ele fez anfiteatros, estádios esportivos, mandou todo mundo comer carne de porco. Vocês sabem que, né, os judeus não podem comer carne porque é uma carne impura. Então ele forçava todo mundo a comer carne de porco, a ir para os anfiteatros, ver coisas dos pagãos, a cultuar os deuses pagãos. E muitos judeus não quiseram fazer isso. Não posso fazer isso. E foram resistentes. E esses foram mortos. Outros judeus foram reduzidos à escravidão. E outros cederam à pressão e desertaram da fé, abandonaram a fé para não morrer. Então, o templo de Jerusalém foi profanado e se introduziram uma estátua de Júpiter, gente. É a mesma coisa a pessoa chegar aqui, tirar o sacrário, tirar a imagem de Nossa Senhora, aí você entra aqui, meu Deus do céu. O que aconteceu aqui? Profanaram o templo. Né? Imagina, né, ou botar uma caveira aqui, né, um esqueleto aqui. Né? Uma coisa assim, né, de outra religião, de outros deuses. Então, é uma profanação, não é? Tirar o sacrário, tirar a imagem, colocar uma outra imagem, né, imagem feia, com caveira, está profanando. E foi isso que eles fizeram. Eles profanaram o templo colocando uma imagem, uma estátua de Júpiter, que era um deus grego. Júpiter é um deus grego. Não é, né, não tem nada a ver com o deus que cultuavam os judeus. Profanaram o templo. Meu Deus, colocaram uma coisa aqui que profanou o templo, tirou a sacralidade do templo. Então, ele começou a perseguir os judeus. Alguns judeus resistiram e foram mortos. Outros resistiram e foram, não, você não quer cultuar, você não vai comer o porco, então vai lá, pega a corrente lá, bota a corrente nele, já vai ser escravo lá, que você é bom, que é forte. Os outros fraquinhos vão matar tudo, mas você é forte, você ainda serve para trabalhar. E outros judeus, não, então eu abandono minha fé, a partir de hoje eu não cultuo mais o Deus, é para morrer, então eu prefiro deixar a fé do que morrer, né? E acabaram cedendo. Não, você tem que cultuar Júpiter. Ajoelha aí diante de Júpiter. Faz o sacrifício a Júpiter. Come essa carne de porco aqui. Acabei de assar. De pubira passar para mim. Pronto, come esse pedaço de porco aí. Não, tá bom. Não, senão ou você come ou a espada está te esperando ali. Não, então tá, me dá aqui, pronto, abandonei minha fé, acabou. Né? Então, começou a acontecer isso, tá? E aí, levantou-se um sacerdote chamado, como é que é o nome dele mesmo? Matatias. Muito bem. Matatias, como chefe de guerra contra os sírios. Não, a gente vai ter que fazer guerra aqui, que o negócio ou vai morrer todo mundo, ou então a gente vai ter que começar a guerrear. E ele tinha os seus filhos João, Simão, Judas, Eleazar e Jonas. Seus 5 filhos. Esse sacerdote, junto com seus filhos, então começou a guerrear fazer resistência contra o rei Antíoco IV, que está lá, depois vocês leiam 1 Macabeus 2, de 1 a 14. Tá? A gente mudou um pouquinho o método, não vai ler tudo também. Alguma coisa vai ficar para casa, depois. O mais valente de todos esses guerreiros foi Judas, chamado Macabeus, que significa martelo. Judas Martelo, ou Judas Macabeu. Foi o mais famoso e o mais valente de todos esses guerreiros. Né? Todo mundo já ouviu falar de Judas Macabeu. Samuel, já ouviu falar de Judas Martelo? Então, por isso você está aqui, para ouvir falar dele. Judas Macabeu ou Judas
martelo, provavelmente o nome Macabeu porque ele dava martelada mesmo, né? A valentia dele, o poder de guerra dele era muito grande. O nome Macabeu, que não era, na verdade, o nome da família, seria um nome tipo um apelido, alguma coisa que ele recebeu por conta das marteladas que ele deu nos outros aí, nos inimigos, passou a designar todos os que resistiam aos dominadores pagãos, né? Por exemplo, quando a gente vê o relato dos 7 irmãos mártires e da sua mãe, né, que incentiva os filhos por causa da religião, por causa da pureza, eles se manterem fiéis até o fim, mesmo sofrendo a morte. A gente vai ver isso com maiores detalhes, cenas dos próximos capítulos. Mas esses irmãos aqui também são chamados macabeus. É outra história, outra família, mas eles recebem esse título de macabeus também. Por quê? Porque ficou como título de todos aqueles que resistiram ao poder do inimigo, à dominação do inimigo e ao inimigo querer impor a religião deles. Que uma coisa é impor a cultura, algumas coisas. Agora, eu querer profanar o templo e querer que vocês deixem a religião para cultuar a minha religião, uma religião pagã, aí começou essa resistência com o pai, Matatias, e seus 5 filhos. Qual o filho mais famoso dos 5 filhos? Judas, cadê? Judas Macabeu. Macabeu, muito bem. Depois eu vou voltar na Giovana ali. Não pode ser sempre, né, Giovana? Senão você tira a resposta das pessoas, você sabe tudo. Tudo bem, gente? A família de Matatias, então, ela era chamada de Asmoneus, né? Asmoneus já é o nome da família. A família, o nome de família é Asmoneus, igual Silva. Tem algum Silva aqui? Ó, Samuel Silva, Giovana Silva. É o nome de família. Mas tem um apelido. Ou não? Tem um nome de guerra. Ou não? Eu, uma época, tive um nome de guerra, um apelido, mas não tem nada a ver com hoje. Porque uma época eu deixei o cabelo crescer, e meu cabelo, assim, por não ser tão muito liso, né, fazer uma coisa mais dura, uma coisa mais rígida, volumosa, seco, ele foi subindo assim, e para ele descer, porque eu queria deixar ele comprido, né? Aí eu tive que abrir o Mar Vermelho, né? Eu tive que cortar ele no meio, jogar um pedaço para o lado e jogar para o outro. Porque senão ele nunca ia descer. Virar igual o Simpson, né? A mulher do... Hã? Não, naquele tempo a gente, infelizmente, eu tenho umas fotos lá, mas aí o que acontece? Depois vamos ver essa parte da foto aí. O que acontece? Como ele ficava aberto de um lado e aberto de outro, parecia uma Bíblia. Então, alguns, para zoar, me chamavam de Bíblia. Mas meu nome da minha família, Frazão, e outro Garcia, né? Mas foi uma época assim, muito rápido, só para ilustrar para vocês, que a Bíblia não tem nada a ver com a família, né? E Silva é da família. Asmoneus é o quê? Da família. Macabeus, nome de guerra, né? Tipo um apelido, né? Um nome que não faz parte da família, né? Ninguém aqui tem apelido nenhum. Sei. E na escola, ninguém tem nada para contar?
Não, hoje que não tem apelido mesmo, porque tal do bullying, tudo é bullying, né? Então ninguém dá apelido, não pode nada, não pode, né? Não, porque tudo é bullying. Mas naquele tempo você podia receber bullying à vontade, que... e no entanto estamos aí até hoje, né? Tá bom, tá certo, vamos lá. Vida que segue. A família de Matatias, conhecida como os Asmoneus, uma vez bem-sucedida na luta, teve a chefia em Judá durante uns 130 anos. Quer dizer, eles conseguiram vencer os inimigos e conseguiram ficar no comando de Judá. E isso durou em torno de 130 anos, quer dizer, até a chegada, vamos dizer ali, dos romanos. Lembra aquela linha do tempo? Que está meio apagadinha? Então, aquele outro período, estavam os Asmoneus ali. Eles conseguiram vencer os inimigos deles e conseguiram ficar no poder. Mas aí depois chegou os romanos. E aí mudou um pouquinho a história. Tá? Então, o que aconteceu? Quando eles chegaram no poder, foram perdendo a sua têmpera, a sua coragem, foram cedendo aos costumes pagãos. De modo que o nome Asmoneu soa mal aos ouvidos dos judeus até hoje. Não é muito bom o negócio de Asmoneu, não. Macabeu tem mais peso, porque fala daquele período que eles resistiram aos pagãos. Mas quando fala assim, Asmoneus, não, o judeu já fica, não, esse povo é meio... Por quê? Porque eles começaram a esfriar. Depois que eles chegaram no poder, começaram a esfriar na fé deles. E foram começando a ceder aos costumes pagãos. Aqueles mesmos costumes que eles combateram no início, não, depois que chegou no poder, aí a coisa desandou de novo. E eles começaram a esfriar e não foram fervorosos na religião deles como foram os primeiros. Como foram Matatias, os irmãos Macabeus e os outros, né? É aquela história, quando o povo chega no luta, aí chega no poder, aí acaba usando de forma errada o poder ou cedendo às coisas que ele mesmo combatia e depois acaba cedendo aos maus costumes. E os livros dos Macabeus, isso é tudo, a gente não entrou ainda no primeiro e no segundo, a gente está falando de forma geral para vocês entenderem, é o fundo de cena, né? Então, os livros dos Macabeus narram as façanhas da resistência judaica. O primeiro livro de Macabeus vai do começo do reinado de quem? Antíoco IV, né? Antíoco IV, até a morte de Simão Macabeu. Simão é um dos filhos de Matatias. Lembra? Simão, Jonas. Então, o primeiro livro de Macabeus vai do reinado de Antíoco IV. Então, o Antíoco IV, ele está aqui, Antíoco IV aqui, número 175, no ano 175 a.C. O primeiro livro de Macabeus vai daqui até Simão Macabeu. Simão Macabeu está aqui, 141 a.C. Então, ele pega esse período aqui, o primeiro livro dos Macabeus. Aliás, até a morte de Simão Macabeu, desculpa. Vai até aqui, 134, que é essa faixa em azul aqui, tá vendo? O primeiro livro dos Macabeus vai de Antíoco IV até a morte de Simão Macabeu. Esse é o período do primeiro livro de Macabeus. Que tem quantos anos aqui? De 175 a 134... 41. Confere aí. Não, ela que é boa de matemática, a filha da Cida, mãe da Giovana. Né? 41 anos. Tá certo? Então tá certo. Primeiro livro dos Macabeus, esse período aqui. De Antíoco IV até a morte de Simão Macabeu. Tá? E o que equivale a 40 anos, né? Na verdade, 175 dá uma cola aqui, gente. Estava tudo escrito aqui já. Há 40 anos, mas na verdade vai dar
41. O segundo livro do Macabeus, ele não é uma continuação do primeiro, presta atenção, porque ele não vem aqui depois desse período, ele não continua o primeiro. O segundo livro do Macabeus, ele pega de 175 a 160 a.C. Então, ele pega esse período aqui só, o início da resistência. Né? Quando Antíoco IV começa a profanar o templo, até ao início da resistência, até o ano 160. Então, preste atenção que o pessoal confunde. Acha que, vem o primeiro livro de Macabeu, depois eu vou ler o segundo, que é continuação do primeiro. Negativo. O segundo não é continuação do primeiro. O segundo livro, ele pega a primeira parte do período que fala o primeiro livro também. Ele pega os primeiros anos só. E tem menos até que o primeiro. Então, o primeiro livro de Macabeus vai de 175 a 134. O segundo, ele vai contar a história do início, só que de uma forma um pouquinho diferente do primeiro. Por isso, os dois são da mesma época, mas os dois contam a história um pouquinho diferente. Brilhante? Então, vocês já sabem, o segundo não é continuação do primeiro. Aliás, o primeiro é que continua o segundo, né? O segundo para no ano 160 e o primeiro vai no ano 130. Por que tem então esse outro? Porque ele vai ter histórias maravilhosas, como a mãe dos 7 filhos, né, irmãos mártires. A gente não vai ter no primeiro, vai ter no segundo livro de Macabeus. E outras histórias muito interessantes da resistência dos judeus, só do início, tá? Depois, o primeiro de Macabeus, que vai até o ano 134. Então, cuidado, porque quem não está aqui, não está no curso bíblico, não sabe. Acha que vem o primeiro e depois vem o segundo. Não, o segundo é o primeiro, só que contado de forma diferente, com outra visão. E aí continua lá, os asmoneus, até o período dos romanos, certo? Gente, alguma pergunta até aqui? Giovanna? Tudo? Gente, já é 9 horas. Mas, a gente deu uma aula, lição inteira, porque aqui já é lição 2. Cenas dos próximos capítulos, que aí a gente já vai entrar no primeiro livro de Macabeus. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado, Senhor, por essa noite de aprendizado. Queremos conhecer a Tua Palavra, para colocá-la sempre em prática em nossa vida. Nossa Senhora da Conceição, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.